todos. Bom dia também aos que nos acompanham pela internet. Antes de iniciarmos, eu vou dar os recadinhos rapidinho, só lembrando que todos os dias nós temos palestras e passes, né? Os horários, os temas que eu estudo sempre aqui no nosso mural e também no nosso site. Lembrando que o plantão de atendimento, quem precisar estar conversando um pouquinho com o dirigente do dia, é só chegar meia horinha antes, porque é importante também para quem quiser estar recebendo passe à distância, tem que estar com o cartãozinho de plantão, tá? Então é importante estar conversando lá com eles. A gente lembra também que de sexta-feira, às 20 horas, nós temos um trabalho diferenciado, que é com um grupo de atendimento espiritual e de apoio a dependentes químicos, tabagismo e aos seus familiares. Agora, com relação ao nosso trabalho social, agora está meio complicadinho porque nosso depósito está praticamente vazio. Então agora a gente está precisando muito de arroz, leite em pó, óleo, açúcar e macarrão. Na verdade a gente precisa de tudo, né? Mas os itens que tá, mais esse daqui. Então quem puder colaborar, a gente sempre agradece, já quem vem colaborando. Nosso sempre muito obrigada, porque afinal de contas são 640 quilos de alimentos por mês, né? Então para a gente conseguir continuar nesse trabalho, aí a gente precisa muito do apoio e ajuda de vocês, tá? E aí é isso. Bom, então vamos nos tranquilizando e com o pensamento ao alto, agradecemos ao Pai pela oportunidade da vida. Agradecemos também aos nossos amigos da espiritualidade maior por todo o amparo, auxílio e ensinamentos que nos são dados nos momentos difíceis, para que possamos seguir adiante com mais confiança, compreensão, tranquilidade, equilíbrio e força. Seja sempre conosco, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Hoje o Sérgio vai conversar conosco sobre Não Te Aflijas, né? Por favor, seja muito bem-vindo. Não precisa. Bom dia, todo mundo. Tudo bem? O Não Te Aflijas, ele tem a ver com a vida que a gente leva na Terra. É importante a gente começar a entender o processo de encarnar, desencarnar e viver bem. Equilibrar. A doutrina espírita vem para nós com lições para a gente viver cada vez mais equilibrado. Porque, no geral, a vida vai ter nuances, dificuldades mesmo, em que vai fazer com que a gente saia do tom, saia do centro, se descentralize. Então a ideia maior é a gente entender o porquê da vida e por que coisas como essas tendem a acontecer. Sempre para o nosso melhor, nunca para nos atrapalhar. Interessante porque os gregos eles já sabiam bem dessas nuances, dessas dificuldades, mesmo espiritual. Tudo que, se a gente for pegar os contos gregos, nós vamos perceber que ali eles pegavam todas as dificuldades humanas e transformaram em contos. Tem um interessante, Pandora. Pandora era uma deusa também, e Zeus deu uma caixa para que ela guardasse. E ela guardou por um tempo até, né? Mas chegou um determinado momento em que a Pandora, mulher curiosa, não que a mulher seja curiosa, mas Pandora era mulher e curiosa. E ela resolveu em algum momento abrir a caixa para ver o que tinha lá dentro. Por que Zeus queria tanto que ela guardasse e não abrisse nunca? Um absurdo, né? É como, imagine você, o seu marido, seu namorado, te dá um presente bonito, né? E fala, ó, tó, mas você não pode abrir. Nunca. Aí você olha aquela caixa bonita e não abrir. Aconteceu isso com ela. Quando ela abriu, saiu todas as malezas do mundo. A raiva, o ódio, a ambição, o orgulho, a vaidade, a inveja, que estavam guardadas lá, saíram para o mundo. Pandora ficou desesperada, né? Saíram tudo que há de desconforto no mundo naquele momento. Quando ela conseguiu fechar aquela caixa, a única coisa que ficou foi a virtude e a esperança. Interessante a gente pegar um conto grego, porque ele vai nos colocar na seguinte situação. As malezas do mundo já existem.
já estão aí. Ou seja, a inveja, a vaidade, o orgulho, a raiva, a ira, né? Tudo isso é natural. A Caixa de Pandora ela diz o seguinte: isso já é do mundo. Então, para a gente poder sintonizar com essas coisas, a gente já está vivendo no meio delas. A esperança e as virtudes são conquistas. Elas estão ainda fechadas na Caixa de Pandora. Não que ela não nos pertença, mas é necessário conquistá-la. Já não está no mundo. É interessante também nós percebemos que os contos, eles, de alguma forma, eles estão atrelados ao que a gente vem aprendendo na doutrina espírita. A gente vai ver que as lições da doutrina espírita, eles, de alguma forma, eles meio que estão junto com o que se aprendia, mesmo na Antiga Grécia, e foi passando de geração em geração até os nossos dias. Quando a gente vai falar de aflição, é bom que se entenda que a doutrina espírita não elege a aflição como ponto para evolução, e nem se fala, por exemplo, que é necessário sofrer para melhorar, que a gente só pode sofrer, não é isso. Dentro da doutrina espírita, quando se fala de aflições e sofrimento, é para a gente entender que o mundo vai ter isso. E quando passarmos por situações dessa, para a gente saber como passar fortalecido por elas. Esse é o ponto. Não é que a doutrina espírita, muitas vezes, a gente vê as pessoas começarem... Fala-se tanto de dor, que dá-se a impressão de que nós elegemos a dor como ponto inicial para qualquer conquista espiritual. Isso é uma inverdade. A doutrina espírita ela fala da dor e do sofrimento porque elas existem no mundo. Um outro entendido nas lições do sofrimento sobre o que aconteceu no mundo foi Siddhartha Gautama, mais conhecido como Buda, né? Buda ele era rico, tinha mulher, tinha fazenda, tinha castelo, tinha tudo. Quando ele teve o primeiro contato com o sofrimento, ele não sabia o que era aquilo. O que é isso? Era um homem já desdentado, sofrendo. E ele, mas o que é isso? Ele está sofrendo. E aí ele falou, porque ele vivia preso, não é preso, mas ele estava lá dentro do castelo dele, não via nada. Quando ele teve o primeiro contato com alguma coisa que para ele foi sofrimento, aquilo chocou ele. O que ele fez? Eu preciso conhecer melhor o mundo, então, porque eu não conheço. Então, Buda ele sai pelo mundo, largou mulher, largou família, largou tudo. E foi pelo mundo para entender os processos por que passa o ser humano para se melhorar. Porque Buda achava, dentro do conceito natural dele, ele fala que todo mundo nasceu para se melhorar, para chegar num ponto bom. Qual é esse ponto? Nem ele sabia. Tanto é que dizem que Buda ele foi para o extremo do sofrimento, então ele sentava, e é verdade essas histórias que contam, sentava lá no formigueiro para saber o que é sofrer ali, ao ponto de descobrir que aquilo não dava evolução nenhuma. Ele foi para o extremo da opulência, foi para o extremo de tudo, foi experimentando tudo para descobrir que nada disso resolvia o problema da evolução do homem. Quando o Buda atinge a iluminação, e aí é bom que a gente entenda, vamos trazer a doutrina espírita para a gente não ficar dentro só do conto. Quando a gente vai ler sobre os contos budistas, e a gente vê que uma pessoa, num determinado ponto da própria vida dela, ela atingiu a iluminação, a gente pensa, interessante, né? A pessoa vem no mundo e numa única vida ela atingiu o ápice da evolução. Não. Isso não acontece, exato. Isso é uma alegoria. Buda atingir a iluminação é uma alegoria. Tanto é alegórico que quando se fala que Buda passa por todos os extremos do mundo, são vidas que ele vai passando até atingir a evolução. Quando fala Buda larga e vai buscar o mundo, ele está no mundo, na verdade. E ele está vivendo rico uma vez, pobre outra vez, sofrendo numa outra. Então essa alegoria budista, eles contam como uma única vida, mas na verdade são várias encarnações humanas, porque Buda representa ser humano, eu, você, cada um de nós. Toda vez que você olhar Buda, você sempre olhe você ali espelhado. Nós somos Buda. A gente terceiriza muito. O ser humano coloca sempre na visão do outro. O outro vai atingir a iluminação, não ele. Então, quando a gente vê uma alegoria como essa, a gente acha que o outro tem direito a ser feliz e não nós. E, na verdade, se a gente entrar nos ensinamentos, a gente vai entender que Buda representa nós. Eu, você, cada um de nós. E a busca dessa evolução é uma busca constante dentro de nós. Teve um filme interessante que falou um pouco disso. Para quem é do meu tempo vai entender. Matrix, todo mundo assistiu? Matrix? Então, no Matrix todo mundo fala que vão buscar o herói, o escolhido, né?
E todo mundo que assistiu o filme não entendeu bem a alegoria do filme. Quando o Neo chega lá para o tal do oráculo falar, quem é o escolhido? E o oráculo olha para ele, olha o ouvido, olha a língua e fala, parece que você não quer ser o escolhido. É interessante essa alegoria aí, a alegoria do herói, tá? Que os gregos também fizeram e a gente tem que entender isso para os nossos dias. O Neo do filme, aquele que se diz o escolhido, mas que não sabe que é o próprio escolhido, também somos nós. Só que a gente não sabe que é o escolhido. Ah lá, está no Evangelho, muitos são chamados, poucos os escolhidos, é porque todos nós, no filme, somos o Neo. Todos nós temos dentro de nós a capacidade de sermos escolhidos. Mas como ele, não acreditamos nisso, então é necessário morrer. E ele morre no filme, alegoricamente, para mostrar que quando a gente não se encontra na vida, é necessário morrer para poder voltar melhor. Então ele morre no filme, e alegoricamente a gente vai entender que essa alegoria mostra que o ser humano não conseguiu entender o seu potencial naquela vida, e aí ele morre ali para voltar melhor numa outra. No filme, por ser uma alegoria, ele volta na mesma vida e volta transformado e tal. A gente vai ver que o filme conta a alegoria do herói, não é muito diferente de Buda, que numa única vida encontra a iluminação, a gente entende que são várias encarnações, e exatamente essas alegorias mostram nós, seres humanos em busca da iluminação. Não existe segredo, não existe religião XY, todas elas, ou certo ou errada, todas elas vão falar da mesma coisa, a busca do homem para se iluminar. A doutrina espírita vai trazer isso no bojo dela, o budismo vai trazer. Se a gente for ver lá no Oriente Médio, nós vamos ver que mesmo ali existe a busca da iluminação através de contos. Se a gente for através da cultura da afrodescendente, nós vamos ver que na Umbanda e no Candomblé, a busca da evolução também está lá dentro, através dos orixás, que buscar quem chegou aonde eu quero chegar. Buscar a evolução, ele se encontra no bojo de todas as religiões. Se iluminar é o importante. Então, para buscar isso, a gente tem que entender que nós, a princípio, somos aquele que é o escolhido se acreditar nisso. Se a gente se acreditar propensos a evoluir, nós evoluímos. Se a gente se acreditar propensos a ser aqueles que são o Buda, nós o seremos. Mas é necessário que a gente acredite. Os orientais eles dizem que existe uma dicotomia humana, que é a seguinte: o homem é igual um coqueiro. Então todos nós nascemos para ser gigante como um coqueiro. Só que o homem, dentro das suas crenças, quando ele é plantado no planeta Terra, as crenças dele são tão negativas que ele não consegue crescer muito. Ele é um meio coqueiro. E fica daquele tamanho acreditando que a natureza dele é ser só daquele tamanho. E naturalmente todo ser humano nasceu para crescer, evoluir, ser um coqueiro gigantesco. Todos. Então, primeira base que a gente tem que ter que a doutrina traz para a gente é: todos nascemos para nos iluminar. Outra base básica: ninguém é melhor que ninguém. Todos somos iguais. O fato de um ter dinheiro, de outro não ter dinheiro, de uma pessoa passar por dificuldades de dinheiro ou de doença, apenas mostra que nós estamos tentando no caminho nos encontrar. Estamos ali, buscando nos encontrar. Mas não quer dizer que eu, por não estar doente naquele momento, sou melhor que a pessoa que se encontra doente hoje. Ou se fulano hoje tem muitos bens materiais, ele é melhor do que muitos de nós que não o têm. Isso não existe. Até porque isso é temporal também, né? Nós temos prazo de validade na Terra. O corpo humano, em algum momento, ele vai ter que... E não adianta, vou fazer plástica, eu vou trocar isso, vou trocar mais a validade. Nós temos prazo de validade. Isso, a gente tem que entender isso. É premissa básica. Todos, quando nascemos, começamos a evoluir no momento em que nascemos. E começamos a envelhecer também no momento em que nascemos. O envelhecimento começa ali. Nosso primeiro choro já é premissa de estarmos começando a envelhecer. E aí vai. E a vida é assim. Buda, ele trouxe 4 grandes verdades para a gente. E a gente vai ver que não é muito diferente do que a gente entende na doutrina espírita, né? Ele fala: o sofrimento existe, é a primeira grande verdade. E o sofrimento existe mesmo. Mas por que isso é tão óbvio? Mas por que ele teve que colocar isso como verdade? Porque tem gente que não entende isso. Tem gente que acha que a vida é sem sofrimento, não consegue entender que mesmo ele, estando bem,
sempre vai ter alguém ao lado dele sofrendo. Sofrendo com dívida, sofrendo com doença, sofrendo qualquer tipo de miséria emocional, física. Então o sofrimento existe. E para muitos de nós ainda a gente vive cercado dentro de um sistema pessoal em que a gente não consegue ver nada fora de nós. Então a gente tem que entender que o sofrimento vai existir em todo momento. E a evolução no mundo, ela acontece não por minha, mas por todos nós. Nós estamos crescendo todos juntos. Não existe o individualismo. Eu vou melhorar e não quero nem saber do resto. Isso não é melhora. Quando eu começo a pensar em melhorar em detrimento do próximo, o próximo que se dane, eu quero me melhorar. Teve uma escritora famosa, Helena Blavatsky, ela dizia o seguinte no Easy Sem Véu. Ela fala que a pior premissa da evolução é quando a pessoa acha que vai evoluir sem ninguém. Ele quer melhorar, mas acha que não precisa de mais ninguém. Isso é o ápice do egoísmo. Eu quero melhorar. O outro, ele não quer, deixar lá. Na verdade, estamos todos no mesmo barco. A evolução é a premissa básica de todos. A gente tem que acreditar no ser humano. Enquanto a gente não tiver essa premissa, vai ser muito difícil a gente crescer. Então, o sofrimento existe. A segunda grande verdade que Buda coloca para a gente: todo sofrimento tem uma causa. Olha que interessante, isso aí tem a ver com a doutrina espírita. Todo sofrimento tem uma causa, qualquer que seja. Eu esfolei meu pé e doeu, tem uma causa. Tem uma dívida batendo na minha porta? Tem uma causa. Tem uma doença que apareceu do nada? Fui mandado embora, meu namorado me abandonou, minha esposa me trai? Tem uma causa. Todo sofrimento tem uma causa. Na maioria das vezes a gente não entende porque a gente está fechado dentro do nosso mesmismo, a gente não acredita muitas vezes que aquilo é verdade, e o nosso sentimento, no momento em que passa pela dificuldade, é olhar para dentro de nós e não se conformar. Então a gente sempre sofre mais pelo nosso conceito interno de não entender por que passa por aquilo, do que para entender por que passamos por aquilo. Tudo tem uma causa. A gente tem que parar para analisar. Até porque muitos sofrimentos se repetem, muda a roupagem, mas ele se repete. Então acontece em um determinado fato na nossa vida que nos descompensa, a gente se desequilibra. Passa um pouco tempo depois, ele se repete de uma outra forma. E se repete. Vamos notar que o que acontece? A causa não foi tratada. A gente sempre deixa passar o tempo, sofre com aquilo e aquilo vai se repetindo, porque a gente não entendeu a causa. A gente precisa olhar para dentro de nós para poder entender esse processo. Por que se repete tanto? Porque em algum momento eu tenho que acordar, eu tenho que descobrir por que aquilo acontece tanto na minha vida. Então, eles estão atrelados à minha condição. E é interessante a gente perceber o seguinte também. Nós vivemos num mundo em que ninguém é melhor que ninguém. Acabamos de falar isso, todos estamos lá aqui no meio de um barco. Então, o gerador do sofrimento, a pessoa que vai gerar o sofrimento para a gente, em linhas gerais é mais ou menos parecido com a gente. A gente tende a achar que uma pessoa é ruim, uma pessoa é boa, aquele presta, aquele não presta, mas estamos mais ou menos no mesmo barco aqui. Senão a gente não encarnaria no mesmo mundo. Quando nossa expectativa é demais para a pessoa, a gente sofre porque a pessoa faz algo que a gente não esperava. Então, amar, a premissa básica de amar, e Jesus ele não lembrava, ama seu inimigo. Quando ele fala em inimigo, é aquela pessoa que a gente colocou todas as expectativas da nossa vida nela e ela não correspondeu. E a gente fica com raiva da pessoa, a gente odeia a pessoa, a gente não quer que aquilo aconteça, a gente sofre por aquilo. E arrasta aquilo para a vida, não converso mais com ela, não quero ela mais na minha vida. Mas, afinal das contas, a pessoa errou porque ela ainda está no caminho de se evoluir, de se melhorar, igual a gente. Só que em alguns pontos ela ainda tem dificuldades que a gente provavelmente já superou. Mas quando a gente coloca expectativa demais e a pessoa não corresponde, a culpa é de quem? Porque as pessoas são falhas. Exato, porque nós estamos no caminho da evolução. Nós estamos caminhando para crescer, para melhorar. Quem está do nosso lado também está do mesmo jeito e vai falhar. Amar o próximo é entender o próximo do jeito que ele é, do jeito que ela é. Aquela mãe que entende o filho, que mesmo passando por dificuldades homéricas ainda o ama, mas aquele filho está dando um trabalho danado, mas ela o ama.
Ela não vai conseguir tirar ele daquela situação e sofre com isso, é óbvio, mas ela o ama. Então, entender o ser humano naquilo que lhe convém. As pessoas têm limites. Todas as vezes que a gente quer forçar a pessoa a sair do limite, nós não estamos mudando ninguém. A gente está forçando a pessoa a ter uma conduta que não é dela. Em algum momento ela vai falhar. Então, uma pessoa que tem um comportamento X, não, agora, ele vai mudar comigo. A pessoa vai se relacionar com uma pessoa que é mulherenga. Não, mas comigo ele vai. Eu coloco toda a expectativa na pessoa, ou na mulher, ou no homem, que seja. Quando ela fala, a gente acha que falhou com a gente, mas é da natureza da pessoa. Quem falhou com quem? É da pessoa. Então a gente tem que entender que nós, no mundo, estamos todos no mesmo barco. A gente tem que entender que nós falhamos, o outro falha. Entender esse processo é o mais importante. Mas a gente também não pode se tornar prisioneiro do processo. O que é isso? A mulher que sofre dentro de uma casa em que o marido é agressivo, não é aceitar aquilo porque aquilo faz parte da vida. Carmen, isso está errado. A pessoa tem que acordar também para a sua própria condição. Esse é o grande problema. O problema é, nós estamos passando por dificuldades, o mundo está mudando, e é necessário que as pessoas também acordem para a sua própria condição e conduta. A gente não pode se tornar prisioneiro da pessoa porque tem dependência da pessoa financeira. E aí tudo que a pessoa faz está certo porque eu dependo. É necessário que a gente comece a criar condições para não sofrer através disso. A doutrina espírita, as religiões, elas trazem para nós justamente o entendimento para a gente crescer como pessoa. Nós somos pessoas que temos condições de ir longe, coqueiro. A gente só não cresce como coqueiro porque a gente nunca acredita na nossa própria possibilidade. E aí o Buda, ele fala da terceira grande verdade, né? É necessário superar a causa do sofrimento, ele fala. Superar a causa do sofrimento. Muitas de nós não tem uma dificuldade muito grande de entender e chegar na causa. Vamos ver um exemplo para entenderem bem. Muitas das vezes o sofrimento vem de outras encarnações? Vem. Muitas vezes a gente carreta ele nessa própria vida? Sim. Mas muitas das vezes o que acontece é que a gente gera sofrimento mesmo sem ter karma do passado. Dá um exemplo claro. Freud, ele cuidou de muitas pessoas, Sigmund Freud. Pega 2 casos dele. Teve um caso de uma menina que não falava. Ela não pronunciava palavra nenhuma, não tinha nenhum problema físico. Aí Freud tratou do jeito que pôde pela psicanálise, não conseguiu. Aí ele falou, bom, vou hipnotizar para ver. E aí foi regredindo ela até na idade que ela tinha, uns 5 anos de idade, ela falava muito, cantava alto. E nesse período dos 5 anos de idade dela, teve um dia que a mãe dela estava provavelmente pagando contas, e a menina cantando, irritou a mãe gritou, sua voz me irrita, para. Aquilo, de alguma forma, fez com que a menina se culpasse. Aquilo ficou entronizado nela. Com o tempo, ela foi ficando gaga, com o tempo ela foi perdendo a palavra, e depois de um tempo ela parou de falar. Os médicos tentaram, mas não sabia. O problema é psicológico. Teve karma envolvido? Não. Teve um problema específico? Ela fez um mal para alguém? Não, é dela. Aí entra a quarta verdade do Buda, que ele diz, é necessário ter paz, não carregar culpas. A culpa faz com que a gente gere sofrimento para nós mesmos. Um outro caso que Freud tratou foi da menina que tinha um problema. O braço dela simplesmente parou de se movimentar. Não se movimentava mais, ele não entendia, fez vários... E aí, tanto que a medicina, quando não dava, mandava para o Freud, né? Falou, vê se o problema é mental. E aí ele fez a mesma coisa, tentou todas as terapias, foi para a hipnose e descobriu que quando a menina era muito nova, o pai brincando com ela no meio da brincadeira, ela deu um tapa no rosto do pai. O pai ficou meio transtornado com aquilo. A menina viu que tinha feito alguma coisa errada, não passou, porque ela guardou a culpa. E a culpa foi fazendo com que ela parasse o movimento do braço até que ela não se movimentasse mais. Freud teve que voltar na infância para poder trazer essa culpa à tona para elas poderem. Uma começou a falar de novo e a outra começou a movimentar o braço quando descobriu a causa. Mas é interessante a gente entender o seguinte, a culpa nesse caso fez com que, se sentir culpada fez com que ela sofresse. Tentem imaginar o seguinte, nessa encarnação elas sofreram o problema da culpa numa única, mas imaginem se a gente leva a culpa para uma outra encarnação.
que vocês acham que vai acontecer com o braço dessa menina? Vai vir movimentando? Não. E nenhuma vai falar. Então comece a entender que muitos dos problemas que acontecem na nossa vida são causados por nós mesmos. Por isso que Buda falava sobre buscar a paz, buscar sintonia com essa paz interior, se encontrar, porque tudo que a gente arrasta para a vida vai gerar sofrimento para a gente. Então, se eu tenho raiva de alguém, essa raiva vai me gerar sofrimento, porque em algum momento eu vou me sentir culpado, essa culpa vai me gerar algum problema. Mental, físico, espiritual, qualquer que seja. E aí cai naquilo que Kardec fala. Quem tiver interesse, leiam o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Causa das Aflições, vocês vão entender bem do que a gente fala. E ele vai falar que boa parte das causas das pessoas são geradas naquela vida mesmo que a gente está vivendo. Alguma coisa vem do passado, mas naquela vida a gente está gerando muita causa que a gente está sofrendo. E Kardec tem uma passagem no Livro dos Espíritos incomodado com essa coisa do sofrimento. Então, na pergunta 276, ele fala para o espírito. Então, quando o espírito supera as aflições, ele se eleva. O espírito fala assim, ele se eleva. Daí Kardec completa a frase, e aqui, então, se a gente se eleva pelo sofrimento, então, se eu gerar aflições para mim e superá-las, eu vou me levar? O espírito, não. Se você gerar aflições e sofrimento para você, não vai te resolver nada, você vai sofrer só. Em outras palavras, gente, fazer dívida no Carneiro da Casas Bahia e ficar sem pagar para sofrer, não vai levar ninguém. A gente tem que entender que os sofrimentos, as aflições, eles quando vêm naturalmente e a gente se eleva e os supera, nos dá aquele brilho do espírito. Qualquer outro sofrimento que a gente cria nesse planeta por criar é simplesmente sofrimento. Então a gente vai entender o seguinte, eu vou andar daqui até a igreja fulana de tal, de 100 quilômetros daqui, porque é só sofrimento. Eu vou dar chibatada nas costas porque é só sofrimento. Todo e qualquer sofrimento gerado é só sofrimento, mais nada. Não vai gerar nada de novo. A psicologia moderna, ela pegou emprestada uma frase da ciência. Tem uns metais na ciência que, não importa o que você faça com ele sempre volta ao original. Se chama resiliência. Os metais resilientes. Faz o que quiser, põe no fogo, e ele volta ao normal. E a psicologia trouxe isso para o nosso. E a doutrina espírita adotou também. Joana de Ângeles usou muito isso. Ela disse que ser resiliente é não se entortar com as durezas da vida, manter a forma. Quando o Buda fala lá atrás sobre manter a paz e a calma, é buscar isso, buscar dentro de nós mesmos, se alimentar do bem para que a gente consiga superar toda a aflição que vier. Por que muitos de nós sofremos no meio do caminho, se desequilibra? Por um problema básico. A gente deixa de se alimentar de coisas boas. Ou seja, construir dentro de nós uma fortaleza moral. Ler coisas boas, falar de coisas boas, se alimentar do espírito. Quando se fala se alimentar do espírito, é ter dentro de nós uma força tão grande que nos tornamos resilientes naturalmente. Pensem o seguinte, se a gente não se alimenta de coisas boas, só pensa nas coisas torpes que tem no mundo, a gente não tem tempo de pensar no espírito, em nós mesmos. Se a gente vive uma vida rasa, todo e qualquer sofrimento vai acabar com a gente, porque a gente não tem a fortaleza moral, a gente não tem o equilíbrio interior. E falta desse equilíbrio interior faz com que a gente também seja levado junto com a correnteza. Então é necessário que a gente crie dentro de nós o quê? Essa fortaleza moral. Buscar entender-se melhor. Entender quando a gente está passando por problemas e tentar buscar. A gente pode não entender naquele momento a causa daquilo, mas se a gente entender que aquilo vai nos fortalecer, a gente já está no caminho. Se a gente entender que aquilo não aconteceu por acaso, acontece muito, né? Muitas pessoas, mas por que aconteceu comigo? Por que só comigo? A gente tende a buscar para nós uma justificativa pessoal. Eu estou sofrendo. Aconteceu comigo, não aconteceu com fulano ou ciclano. Quando é conosco, parece que o sofrimento tem mais peso. Mas não é. É porque só vai acontecer com a gente aquilo que realmente nos toca. O mesmo sofrimento que vier para mim
que me toca pode não tocar uma outra pessoa. Então, para uma outra pessoa, aquele problema já não era esse problema. Então, para mim, naquele momento, aquilo me abala. E é necessário, então, o quê? Superar. Chico falava, tudo passa. É necessário resiliência. É necessário a gente buscar na paz do espírito aquele momento necessário para a gente superar. Se revoltar, achar que aquilo só acontece comigo, eu sou bom, mas aquilo vem acontecendo. Tudo isso vai fazer com que a gente gere em nós esse desequilíbrio interior que lá na frente vai gerar outros problemas. Kardec ele nos lembra o seguinte, ele falava, você tem uma vida para melhorar. Se você aproveitar aquela vida para melhorar, óbvio que tudo aquilo que você conquistou naquela vida, você não vai mais passar na próxima. Por quê? Porque você já superou. E a tendência da gente é ser de uma vida para outra, desde que a gente esteja no caminho correto, mais felizes. A busca da felicidade nada mais é do que encontrar em nós cada vez mais equilíbrio numa encarnação, para que numa próxima a gente só busque coisas boas. E aí o que acontece? Felicidade, na verdade, é que a gente vai ter menos problemas na nossa vida, progresso, porque a gente começa a superar as dificuldades com muito mais facilidade. E por que a felicidade demora a acontecer para muitos de nós? Porque a gente não se preocupa em nos iluminar, em crescer, os problemas vêm, a gente vai reclamar do problema, e aquilo vai atrapalhar a nossa vida, porque a gente não quer que aquilo aconteça. Aquilo vai simplesmente fazer com que a gente tenha uma vida muito mais complicada e difícil. Se a gente não resolve aquele problema, um outro vai vir, então se junta com aquele problema que já acontece, e a gente começa a ter um problema muito sério, que vai atingir o emocional, o físico e, em algum momento, o espiritual. E a gente vê muitas pessoas destroçadas pela vida, porque justamente não tem o enfrentamento do problema. Na verdade, o problema vem, a pessoa sofre com aquilo, mas também não faz nada. Não tem uma atitude positiva. E o que acontece quando não temos essa atitude positiva? A gente sofre. Ele acaba com a gente. Então, numa outra vida, muitas vezes nós viemos numa outra encarnação em que a gente vem só para, põe ele lá, mas não dá muito problema, porque ele não conseguiu superar. E a gente vai ver muitos no mundo, pessoas que passam a vida em branco, falando, nossa, essa pessoa é sortuda, né? Nada acontece. Normalmente é porque o espírito naquele momento não tem condição mesmo. Tem muitas pessoas que estão no planeta que não têm condição mínima de enfrentar muitos problemas. Estão ali na experiência básica justamente porque quando se aparecer um problema mais sério, a pessoa se destrona, ela acaba com ela. Então passa uma vida reta. Então nós vamos ver casos e casos. Ou pessoas enfrentando e superando problemas e você fala, nossa, como conseguiu, né? E pessoas que passam a enfrentar muitos problemas. A história mostra. Toda vez que vem problema na vida da pessoa e ela supera, ela sai melhor dele. Então, se a gente pegar dois seres humanos, um enfrentando e gerando resultados nos problemas que acontecem, e o outro tendo uma vida natural, sem problema nenhum, no final da vida, quem evoluiu? Não estamos querendo dizer que tem que ter problema na vida para evoluir, não é isso. É que a superação das dificuldades faz com que a gente melhore. Né? Buda já falou, os problemas existem. A gente vai encontrar, vez ou outra, com esses problemas. Agora, superar esses problemas é que vai fazer com que a gente melhore. Mas a gente não pode esquecer da carta de Paulo, né? Paulo lá, quando dizia que o amor cobre a multidão de pecados, a gente vai voltar lá na última lição de Buda, quando ele fala, né? É necessário amar. Quando a gente aprender a amar, a gente para de sofrer. Olha que interessante isso. E por que a gente sofre? Porque a gente não sabe amar. A gente ainda acha que ama, mas não ama muito. A gente não ama, mas fala mal da pessoa, então não ama. Então, enquanto a gente não aprender esse processo de amar, a gente ainda vai sofrer justamente pela falta de amor. A culpa vai gerar problema? A gente já viu que gera. Então, tem que se olhar e se observar. A gente tem que ter paz de espírito. Buscar essa paz de espírito é difícil porque a gente tem que entender que ela tem que ser conquistada mesmo no meio da tribulação. Então essa paz é complicada, porque a gente acha que ter paz de espírito é não ter problema. É um grande erro. Paz de espírito é estar com os problemas, mas a gente não sofrer os problemas. Essa é uma conquista. Está lá na caixa de Pandora, ficou lá na esperança e a gente tem que conquistar. Então quando a gente consegue essa paz, a gente vai ter problemas, vai ter as dificuldades, mas a gente vai conseguir passar ileso, a gente evolui. Aprender a amar é premissa básica. Aprender a amar é olhar todo mundo com mais amor. A gente tem que olhar todos
como uma expressão nossa. Não importa quem seja. A pessoa que está lá no outro lado da rua é uma expressão nossa. Poderia ser eu, poderia ser qualquer um de nós. Quando a gente começar a entender que qualquer irmão nosso somos nós numa outra situação, tentando melhorar, a gente está começando a entender o que é amar. A gente está começando a entender como evoluir, crescer. E aí o que vai acontecer? Em algum momento alguém vai fazer algo que a gente não espera? Vai, é natural do ser humano. E a gente vai olhar aquilo com amor e não com reprimenda. Obviamente que a gente não pode ficar ileso. Muitas vezes a gente tem que tomar atitudes, e às vezes duras. Mas tomar atitude para reprimenda não quer dizer que a gente deixou de amar. Isso acontecer em qualquer lugar. Se a política está fazendo coisa errada e a gente vai tomar uma atitude para mudar a política, a gente sabe que quem vai na sequência é melhor que quem estava lá. Não, porque o mundo é feito de pessoas buscando ainda se melhorar. Não existe ainda no mundo aquela elevação espiritual do tipo, se eu trocar todo mundo ali, eu sei que vai melhorar. Não vai. Isso é ilusão. Na verdade, estamos todos nós na busca da melhora. Todos nós estamos buscando melhorar-nos. Então, vamos entender isso. Fortaleza interior, buscar essa paz, olhar para o próximo com mais amor e, principalmente, não ter culpas. A culpa é a mazela que gera tanto sofrimento no mundo também. Muita paz a todos. Alguma pergunta? Algum comentário? Nossa. Eu, hein? Tá assim, gente. Eu acho que eu não acredito que na internet não tem nada, né? Não tem não, né? Então, quer? Um minutinho. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Então, eu só queria fazer 2 comentários, não é nenhuma pergunta. Eu gosto muito da definição da Joana de Ângeles sobre sofrimento. Ela diz que existe uma diferença muito grande entre dor e sofrimento. Dor é o processo pelo qual muitos de nós somos chamados a melhorar. É um dos processos. O amor também é um. O sofrimento é a rebeldia em ter que passar por essa dor. Então, a dor está no processo para todos. O sofrimento é uma escolha. Nós escolhemos passar por ele ou não. E a outra coisa, assim, eu lembro muito claramente de uma palestra que eu tive a honra de assistir da Terezinha de Oliveira, que já desencarnou, infelizmente. Faz muita falta. E ela dizia o seguinte, se sofrimento salvasse, a gente sentava na cadeira do dentista, fazia 4 canais sem anestesia e ganhou o céu. Então, o sofrimento, assim como o erro, não salva ninguém. Ninguém melhora porque erra. Melhora porque toma consciência que aquilo é um erro e não repete. Se só o erro salvasse, a gente não passava tantas vezes pelo mesmo erro. A gente não teve foi a consciência de percebê-lo como erro. Perceber no momento. Isso mesmo. Isso cai, acho que de cara com aquilo que a gente falou, como quando o Buda fala sobre encontrar a causa do sofrimento, porque o mundo tem as aflições, na verdade. As aflições vão ocorrer, mas não são elas que vão salvar. Pedro já falou na carta lá, né? É o amor que cobre a multidão de pecados, e não o sofrimento, né? Então, realmente, a gente tem que partir sempre por essa premissa. A gente sempre bate nessa tecla, né? De que a doutrina espírita não eleva a dor e a aflição. Muito pelo contrário, ela explica para que a gente entenda por que o mundo é dessa forma e consiga se entender melhor para superar as dificuldades. E não se tornar prisioneiro das dificuldades, que esse é um grande problema que o mundo enfrenta. Mais alguém? Então tá bom, né, gente? Tá todo mundo... Ou entenderam tudo, não entenderam foi nada, mas tudo bem. Bom, nesse momento, assim como nesse ambiente, estão recebendo toda essa energia de luz, toda essa paz, esse amor. As levemos em vibração, onde se faz mais necessário. Então vibremos pelo nosso planeta, o envolvendo com toda essa luz, esse amor e essa paz.
Vibremos por todos os nossos irmãos que se encontram hospitalizados, num leito de dor. Que essas vibrações lhes cheguem em forma de medicamento, lhes fortalecendo o corpo físico e sua alma. Vibremos pelos lares em desarmonia, levando essa luz e paz. E assim, mais uma vez, agradecemos, Pai, pela oportunidade de aqui estarmos, nessa manhã, onde tanto recebemos através das palavras da palestra, todo esse carinho, esse conforto dos amigos de luz. E que toda essa harmonia siga conosco nos dias que se seguirão, e que a cada dia possamos refletir mais sobre nossas condutas, nossos pensamentos, e façamos o melhor. Que sigamos com saúde, paz e trabalhando no bem sempre. Que assim seja, graças a Deus.